Dando coletiva de imprensa pré-jogo Goiatuba e Inter de Limeira, confronto válido pela ida das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Série D. Desde já agradecendo a toda a imprensa que está aqui com a gente, ao vivo simultâneo, a Rádio Sempre, também a Rádio Goiás FM, e a todos que enviaram as suas perguntas virtuais. Começando aqui com as perguntas. A primeira pergunta é do Luan Alves, da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Facina. Goiatuba e Inter de Limeira já conhecem bem, já que o duelo de amanhã será o terceiro confronto entre as equipes em 2025 e a história dos jogos anteriores nos dá certeza de que é um duelo equilibrado. No entanto, o contexto é outro. O cenário agora é o do mata-mata, uma disputa em que o erro pode custar um acesso à Série C. Levando em conta esse histórico de confrontos e a natureza decisiva da partida, o que mais te preocupa na Inter de Limeira? E como o Goiatuba se preparou para lidar com a pressão e as particularidades de um duelo que vale o acesso? Bom dia. Olha, literalmente nós tivemos 2 grandes jogos contra a Inter. Perdemos em casa, ganhamos fora. Foram 2 jogos muito bem jogados das duas equipes. A Inter é muito bem treinada pelo Ademir, treinador competente, um time competente também. O que me preocupa na Inter é o time todo. Não tem um ponto A ou B que seja um desequilíbrio individual, é uma junção de coisas que faz com que a equipe seja forte e que os trouxe até o mata-mata do acesso também. Mas pensando na gente, esperamos aí dentro dos ajustes necessários, neutralizarmos o time da Inter, dar menos oportunidades para eles, que é uma equipe que tem um poder de finalização bom, mas estamos na crescente também. Dentro disso, esperamos aí que possamos tirar um melhor proveito e jogando dentro de casa dessa vez que possamos conquistar a vitória, sabendo que será um jogo difícil, mas acredito que uma bela partida das duas equipes, será um jogo bem jogado e que possamos dessa forma ter o sucesso e levar vantagem para o jogo da volta. Segunda pergunta é do Igor Sedano, da Melhor FM de Limeira. Facina, depois de eliminar a Aparecidense, até então a equipe que mais havia pontuado no campeonato, como segurar o emocional dos jogadores para essa próxima fase contra a Inter, que também em pontos tem melhor campanha? Olha, eu acredito que nós fomos agraciados com o grupo que nós tivemos na primeira fase, né? Que desde o início, desde a pré-competição, eu falava que o grupo 7 seria um grupo muito pesado, um grupo muito forte, e assim foi do início ao fim. Foi um grupo equilibrado que na última rodada chegaram acho que 2 ou 3 equipes classificadas e uma vaga em aberta, que foi a disputa entre Cascavel e Uberlândia. Então nós tivemos uma primeira fase muito difícil e isso nos deu uma casca, deu margem para a gente poder jogar jogos pesados, assim como foi a Inter, que estava no nosso grupo. Não à toa também que nessa fase de acesso das 8 equipes, 3 são do grupo 7, o grupo que a gente estava, nós, a Inter e o Cianorte. Depois passamos pelo São José, uma equipe difícil, agora pela Aparecidense. Então a gente prega sempre esse respeito e sempre potencializando as nossas ações, e dentro desse respeito a gente tem que fazer o melhor de nós. Então passar pela Aparecidense foi um ponto muito, muito crucial para que evoluíssemos na competição, e agora chegamos teoricamente na fase mais importante da história do clube, que é uma ascensão no Campeonato Brasileiro que elevaria a marca Goiatuba. Então, para isso, a gente trabalhou muito essa questão psicológica, para que fizéssemos da mesma forma como estamos fazendo. Não muda nada, nós somos um time que chegamos até aqui dentro de um modelo de jogo, respeitando cada plano, e assim temos que fazer até o final, e se Deus quiser, coroando com esse acesso. Próxima pergunta, Ana Araújo, PUC TV Esportes. O Goiatuba venceu mais como visitante do que mandante. Como aproveitar melhor o fator campo? Olha, é difícil dizer, porque no jogo contra o São José aqui nós fizemos uma grande partida, fizemos um bom jogo, não veio o resultado. Contra a Aparecidense, disse na semana passada, foi um jogo aberto, que as duas equipes criando condições de gol e infelizmente o placar foi adverso. Contra o Uberlândia a mesma coisa, um jogo de empate, mas que duas equipes tentando jogar, enfim, N situações, então não dá para cravar essa questão dos porquês, né? A gente vem buscando fazer o nosso jogo da melhor forma, que infelizmente até então não tínhamos conseguido ter mais números de vitória em casa, tivemos 2 na competição apenas, mas agora esperamos que amanhã possamos mudar essa chave e conquistar essa vitória, mais uma vez fazendo um bom jogo, e onde o mais importante de tudo é a classificação. Nós não podemos nos resumir apenas um jogo, pensar em só ganhar em casa, não, a gente tem que pensar na classificação, passar de fase, conquistar o acesso. Então para isso
tudo que for necessário a gente vai fazer, independente se for um empate ou qualquer coisa assim, mas vamos jogar para ganhar, é claro. E esperamos que essa chave mude e possamos levar essa vantagem com a vitória em casa amanhã, e eu acredito muito que isso vai acontecer. Quem está participando com a gente aqui também é o Fabiano Leão, da Leão TV. Augusto Facina, você vem de uma classificação difícil e agora está nas quartas de finais com o objetivo de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Como você planeja motivar sua equipe para vencer do primeiro jogo das quartas em casa e garantir uma boa vantagem para o jogo de volta? Olha, eu vejo que motivação maior que essa de você poder tá disputando uma ascensão dentro do cenário nacional, de uma ascensão da D para C, eu acho que motivação que essa, maior que essa não há, né? Lógico, cada série, cada fase, cada campeonato tem sua motivação natural. Essa tem a sua, que um acesso ele daria um calendário ao clube no ano que vem, teríamos a oportunidade de seguir dentro do clube, fazendo as projeções necessárias, enfim. Então, eu acredito que é uma motivação que ela passa a ser natural numa fase como essa. Como eu falei, é a gente ter a tranquilidade necessária para fazer o jogo, entender que o jogo ele se resolve em 180 minutos, não apenas em um. Então, a gente tem que controlar tudo isso, mas internamente vejo um grupo muito concentrado, muito focado dentro daquilo que nós precisamos. Os atletas tivemos uma semana muito bem produtiva, uma semana proveitosa, muito bem trabalhada, e esperamos transformar isso em vitória amanhã. Mas empolgação, coisa assim, não é do tipo, mas essa motivação natural mesmo pela fase que estamos, entendendo que é a fase agora, o momento mais importante da história do clube, que um acesso eternizaria cada um dentro do Goiatuba Esporte Clube. Quero agradecer mais uma vez à Rádio Goiás FM e à Rádio Sempre FM, que estão ao vivo simultaneamente com a nossa coletiva. Próxima pergunta, William Romeu, do site Esporte Goiano. Bom dia, Facina. Clima de confiança para esse sábado? E outro ponto, como controlar os ânimos dos jogadores antes dessa partida, que é a mais importante do Goiatuba nos últimos anos? Olha, estamos confiantes para fazer um grande jogo, lógico, nós não conseguimos controlar o resultado, falar certeza de vitória, muito pelo contrário, a Inter é uma grande equipe, mas acredito que vamos fazer um bom jogo, até pela semana que tivemos, pela evolução que estamos vindo na competição. Será um jogo aberto, duas equipes que vão buscar o resultado. A Inter é uma equipe que joga agressiva também, uma equipe que tenta propor jogo também. Então acredito que vai ser um jogo bastante aberto e acredito que será um bom jogo, mas controlar os ânimos nesse momento, como eu falei, é algo natural, algo que eu até pedi internamente que não mudasse nada do que vinha sendo feito, não tem que agora aparecer ninguém diferente para querer fazer algo do que não vinha sendo feito, muito pelo contrário, estamos muito tranquilos dentro daquilo que a gente está buscando, então foi mantido a semana da mesma forma, o trabalho não mudou, seguimos com a mesma convicção, com a mesma forma de trabalhar, visando esse jogo do acesso. Então conseguimos controlar bem essa euforia. Agora, como eu falei, é entender que a competição agora, essa fase, não se decide em apenas 1 minuto, 10 minutos, é fazer um jogo bem concentrado para fazermos um grande jogo dentro de casa, que acredito que amanhã vai ser uma bela partida das duas equipes, e aí que possamos ter as melhores ações e, consequentemente, conseguir o resultado positivo, que é a vitória. Edmar Ferreira, Rádio Melhor FM de Limeira. Augusto, você considera a Inter favorita do confronto? E como fazer para furar a defesa menos vazada do Brasil? Sim, a Inter vem sim como favorito. A Inter tem 2 derrotas na competição. A equipe que estava jogando o Paulista da primeira divisão esse ano. Então tem todos os méritos. Uma equipe... se eu não me engano, campeã paulista, campeã brasileira, se eu não me engano, da Série B, se salvo engano, me corrija se estiver errado, mas pela campanha que eles vêm fazendo, eles são favoritos no nome, favoritos no peso num cenário nacional, mas tudo se iguala dentro de campo. Nós vamos buscar por essa igualdade, não adianta favoritismo agora, não, só o favoritismo de camisa, o extra-campo não ganha jogo, nós vamos equilibrar dentro de campo e vamos fazer o nosso jogo. É uma fase que nós chegamos até aqui também, não é à toa. Então agora é a gente procurar fazer o nosso melhor e que o favoritismo fique só fora de campo, que, como eu falei, o favoritismo é da Inter, mas dentro de campo nós vamos buscar igualar isso aí e buscar reverter esse favoritismo extra para que internamente a gente possa tirar essa vantagem em busca do acesso. Silva Júnior, Rádio Educadora de Limeira. Bom dia, Augusto. Gostaria de saber como você enxerga a evolução dos times desde o início da competição até agora e se gostaria de estar enfrentando outro adversário caso pudesse escolher. Olha, como eu falei, acredito que o nosso grupo na primeira fase foi um grupo muito forte, um grupo que oscilou bastante. A Inter deslanchou, conseguiu ter uma margem de classificação acho que com 3 ou 4 rodadas de antecedência, então ela conseguiu fazer mais pontos.
mas foi um grupo muito equilibrado, então isso favoreceu muito para a evolução das equipes. Então todas evoluíram, tanto que, como eu falei, das 8 equipes que estão buscando acesso, 3 são do grupo que a gente estava, né, do grupo 7. E qual que é a sequência da pergunta? Desculpa. A sequência da pergunta é se você gostaria de estar enfrentando outro adversário, caso pudesse escolher. Olha, não dá para escolher porque quem chegou com todo o mérito, né? Então não tem, nesse momento, não pesa muito maior ou menor, na tradição ou não, pesa o que vem sendo entregado que vem sendo entregue na competição. Então, falar de escolher, eu queria pegar A ou B, não. Nosso presente foi a Inter de Limeira, nós encaramos isso da melhor forma possível, visando que, independente da Inter ou de qualquer outro time que a gente pegasse, o nosso foco seria o acesso da mesma forma. Então é a Inter que nós pegamos nesse momento, então nós vamos trabalhar muito duro para que isso aconteça e a gente consiga o tão sonhado acesso. Davi Lacerda, jornal O Hoje, participando aqui com a gente também. Bom dia, Facina. Podemos afirmar que esse mata-mata do acesso é o momento mais importante da sua carreira e da história do Goiatuba desde o retorno ao futebol profissional em 2019? Com certeza. Olha, eu vejo perante a minha carreira, tudo tem a sua proporção e tudo tem seu tempo, né? Eu não posso menosprezar os acessos que eu tive anterior, como foi o primeiro na Bahia, depois aqui ano passado na segunda divisão e depois na terceira. Cada um teve sua importância no momento e agora a nível nacional, para mim é um momento ímpar, um momento único. Então um acesso desse seria para coroar todo esse crescimento, toda essa evolução também que eu venho buscando na carreira. E para o clube eu vejo sim, o clube ele tem o título de 92, é a maior marca do clube, isso é importantíssimo, deu um reconhecimento estadual muito forte para o clube, tem esse respeito dentro do estado, e agora com o acesso, em busca desse acesso na divisão nacional, seria um marco histórico para o clube, porque seria uma ascensão dentro do cenário nacional, cravando a marca, talvez aí possivelmente, se tudo correr bem, acredito que sim, numa Série C. E isso elevaria o nome, elevaria até para o crescimento do clube, que é um clube que tem uma ambição, tem essa margem para crescer também, tem uma busca por uma estrutura melhor. Então esse acesso seria para coroar isso e para dar essa margem de crescimento e deixar essa marca escrita na história do clube também, e além do clube deixar uma marca no cenário nacional também. Jaime Ramos, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Como você vê esse confronto contra a Inter de Limeira, que na última rodada do primeiro turno, vocês conseguiram surpreender com a vitória contra eles fora de casa? Olha, aquele jogo da última rodada, ele foi a Inter classificada, nós também. Então, por parte das duas equipes, foi um jogo leve, um jogo que as duas equipes tentaram jogar, não perdemos a característica, nem nós nem eles. Foi um jogo muito equilibrado, um jogo aberto, duas equipes buscando vencer. Então, ali foi uma questão ali de último jogo, não vou dizer assim para cumprir tabela, porque nós fomos lá para tentar buscar a segunda colocação, né? E ficamos fora por um gol marcado que o Cianorte fez lá contra o Operário. Então, vejo assim, a Inter é uma equipe sólida, uma equipe que durante a competição mostrou isso, mas nós também temos a nossa margem de crescimento e aquilo que aconteceu na primeira fase ficou, cada fase ela foi ganhando sua importância seguinte, como a primeira teve sua importância na classificação, como aquele último jogo com a nossa vitória deu uma confiança maior para entrar no mata-mata, depois o São José teve sua importância, a Aparecidense também, agora numa importância diferente, que as equipes vão estar num cenário diferente, com talvez um contexto diferente, as duas buscando acesso. Então não dá para tirar parâmetro daquilo que aconteceu na primeira fase. Agora é um outro campeonato, uma final de Copa do Mundo praticamente, que é o detalhe que vai favorecer aí na vitória e na classificação para a equipe. Penúltima pergunta do Rivail de Oliveira, site Futebol Interior de São Paulo. O Goiatuba jogou 2 vezes com a Inter. Os dois times já se conhecem, se estudaram, sabem os pontos fortes e fracos de cada um. Nessa linha, para você, o que vai definir o jogo e até a classificação num duelo tão equilibrado, sabendo que ainda tem mais 90 minutos em São Paulo? Olha, para dizer o que vai definir um jogo como esse é muito minucioso, porque, como eu falei aqui, a Inter é uma equipe sólida, que fez uma campanha constante. Nós tivemos a nossa oscilação, mas crescemos no momento certo. Então não dá para dizer qual é o detalhe que vai pontuar para quem vai conseguir o acesso, mas acredito que a gente construindo uma vantagem aqui pode ser um passo, sabendo que vamos jogar lá em Limeira com casa cheia, mas
nós temos a nossa ambição pelo acesso, como eles, e como eu falei, a gente tem que ser letal nesse momento em todos os setores. Letal para fazer o gol, letal para desarmar, letal para defender, e acho que esse vai ser o detalhe. É dar menos oportunidades ao adversário e nas poucas oportunidades que tiver, ser letal, porque nessa fase eu acredito que são jogos com menos condições de gols, mais embates ali no meio campo, jogo de mais trocação, porque duas equipes buscando, porém mais aguerridos na hora de defender. Então é quem tiver talvez um melhor aproveitamento nas poucas chances que podem se aparecer durante o jogo, ser letal para sim matar o jogo. Última pergunta, Vitor Rufo, TVG Multi. Augusto, lá no início da temporada você mencionou que 2025 seria um ano importante no planejamento da sua carreira, chegando à Série D. Olhando para o momento atual, você sente que esse tem sido o ano mais marcante da sua trajetória? Como está sendo viver e abraçar essa oportunidade no comando do Goiatuba? Olha, como eu falei, eu acho que cada temporada, cada competição, cada ano ele tem sua importância. É muito provável de eu ter chegado no Goiatuba pelo que foi construído ano passado, ano retrasado. Eu que estou aí há 2 anos e meio como treinador profissional. Então, fiz uma boa campanha na Bahia, voltei para o Inhumas, fiz uma boa campanha no Inhumas, depois no Tupi, aí aconteceu que o Goiatuba me procurou, então acho que foi tudo por uma conquista. Então tudo vem dentro de uma crescente, né? Então hoje na Série D, que foi uma coisa que eu desejei, que eu sonhei lá atrás, lá em 2022, quando estava na base do Atlético, onde eu falei que tinha um planejamento de 3, 4 anos ali, tá disputando uma Série D, e assim está sendo agora no ano de 2025. Então, dentro da importância desse ano de 2025, esse acesso seria para dar um crescimento ainda maior e projetar mais a carreira, além de deixar uma marca grande no clube, deixar um legado, então a importância disso. Então, esse ano, nessa questão projeção e nesse ano diferente, está acontecendo e hoje chegamos no jogo do acesso, mais importante da história do clube, hoje na condição importante para a minha carreira, pela questão de um nível nacional. Então esperamos que tudo possa correr bem e dentro desse planejamento, dentro desse desejo do acesso, tudo possa acontecer e possamos assim elevar o Goiatuba à Série C de 2026. Agora, para finalizar, convite especial à torcida azulina, que essa semana tem até uma promoção de R$10 no ingresso. É para lotar mesmo de Vinão, né? A torcida é sempre importante aqui, a torcida sempre tem feito uma festa bonita. Então vem, apoiem os 90 minutos que nós vamos estar aqui. Pode apoiar e pode ter certeza que nós vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, dar alegria ao torcedor com essa vitória, é o nosso foco. Sabemos que precisamos dar essa vitória para o torcedor, que pouco comemorou uma vitória dentro de casa, então agora chegou o momento da gente dar essa vitória a eles. Então que o torcedor possa comparecer, possa fazer uma festa bonita assim e dessa forma se transformar no 12º jogador e dessa forma nos apoiar em busca dessa vitória.